Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Fotossíntese parte 2, etapa fotoquímica. Os objetivos da aula de hoje serão compreender a etapa fotoquímica envolvendo a síntese de ATP e a formação de NADPH, compreender o esquema Z da fotossíntese, identificar e compreender os fluxos cíclicos e acíclicos. Fotossíntese parte 2. Então, hoje nós vamos analisar a fotossíntese aeróbica, aquela que envolve os dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Cada um desses fotossistemas, eles têm os seus próprios centros de reação, com pigmentos e moléculas carreadoras de elétrons. O centro de reação fotoquímica, ele é composto por várias proteínas. Na verdade, eles são complexos de proteínas integrais, onde as primeiras reações de absorção de luz ocorrem. Cada centro de reação possui aproximadamente 250 moléculas de clorofila que transferem a energia de excitação umas às outras por um mecanismo de ressonância, que é chamado de Forster. Esse mecanismo ele é permitido pela proximidade e orientação espacial adequada entre as moléculas. Então, nesses centros de reação, a gente vai observar a presença de várias dessas moléculas, mas elas estão ali posicionadas adequadamente para que essa transferência de energia ela possa ocorrer. Então, o centro de reação do fotossistema 2, a gente tem a presença da clorofila P680 e no fotossistema 1, P700. Esse número aqui, 680 e 700, tem a ver com o comprimento de onda na qual esse pigmento absorve a energia. E há a presença também de outros pigmentos que formam os complexos antena. Então, na membrana do tilacoide, existem dois tipos de clorofila. A clorofila A, que a gente viu na aula passada a estrutura dela, e a clorofila B. Lembrando que a clorofila B ela é encontrada somente nas antenas, e a clorofila A é encontrada tanto nos centros de reação quanto nas antenas. Então, a gente pode observar aqui a membrana do tilacoide representada. Nós temos aqui a presença de alguns carotenoides, aqui exemplificando a clorofila A e aqui a clorofila B. Como é que esses complexos proteicos eles estão organizados lá na membrana do tilacoide? Então, nós podemos observar nessa figura a membrana do tilacoide, onde a gente observa as regiões empilhadas e as regiões não empilhadas. E a gente vai ter aqui a presença, olha, do fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1. O fotossistema 2, ele está encontrado, olha, em maior concentração nessa região aqui empilhada. O fotossistema 2, ele é um complexo integral de membrana que contém um centro de reação P680 e mais de 20 proteínas. Dentre essas proteínas, as duas principais são as proteínas D1 e D2, que vão se ligar a grupos prostéticos de transferências de elétrons, como o P680 e a plastoquinona. Então, vejam que essa proteína D1, a gente vai falar dela ainda lá no final desse capítulo. Existem também outras proteínas, como a CP43 e CP47, que ligam-se à clorofila da antena, mas tem a presença também de outras proteínas menores que estão envolvidas com outras funções, como a função estrutural. O fotossistema 2 ele também funciona como uma óxido-redutase, transferindo elétrons da água para a quinona. E como é que está a disposição aqui do fotossistema 1? Então, o fotossistema 1 está aqui ele. A gente observa
a presença dele principalmente nas regiões não empilhadas. Então, a gente observa que o fotossistema 2 está mais presente nessa região empilhada e o fotossistema 1 nas regiões não empilhadas. E vamos lá para o fotossistema 1. Ele tem aproximadamente 15 subunidades proteicas, dentre elas a PSA-A e PSA-B, que estão envolvidos na associação dos principais carreadores de elétrons. Ela tem uma relação com a molécula receptora, que é a clorofila A, que também lá na cadeia a gente chama de A0, a filoquinona, que é A1, e estão envolvidas também várias proteínas, ferrodoxina, ferro e enxofre. A subunidade PSA-C mantém a organização desse centro ferro e enxofre com as proteínas ferrodoxina, FA e FB. Existem ainda no fotossistema 1 outras moléculas que estão envolvidas com essa organização estrutural desse complexo. Então, agora vamos entender como é que os fotossistemas 2 e 1, eles interagem para formar essa etapa da fotossíntese. Então, quando a gente fala de etapa fotoquímica, a gente vai compreender esse funcionamento através desse esquema Z, que a gente chama de esquema Z da fotossíntese. Então, a gente vai observar aqui o potencial redox. Nós vamos observar a presença aqui do fotossistema 2, do fotossistema 1. E aí a gente está observando que a luz ela está incidindo nos dois fotossistemas. Então, aqui a luz está incidindo. E o que é que a gente observa? Quando a luz incide, aquele pigmento lá no centro de reação, ele vai o quê? Absorver energia luminosa e ele vai passar para aquele estado de maior energia ou de excitação. Tanto aqui o P680 vai acontecer isso, quanto o P700. Então, os dois absorveram energia e vão entrar naquele estado de maior energia, de excitação. Os dois chegaram nesse ponto. E o que é que vai acontecer? Lembram que a gente já falou que quando a clorofila está no seu estado basal e ela ganha energia, o que é que vai acontecer? Ela vai se transformar na clorofila em estado excitado, ou seja, de maior energia. E o que é que vai acontecer com os elétrons? Um deles, ele vai para onde? Vai para o orbital mais externo. Então, ele pode ser o quê? Capturado. Então, a gente vai observar que aqui vai ser o orbital doador e aqui vai ser o orbital aceptor. Então, voltando para o esquema Z, o que é que nós temos aqui? Tanto o PS680 quanto o P700 foram ativados e o elétron ele foi para aquele orbital mais externo, então ele vai tender a passar para uma molécula aqui que está próxima e que tem essa afinidade com esse elétron. Então, esse elétron vai sair aqui do P680 e vai passar para cá. Da mesma forma, o elétron do P700 ativado também vai passar aqui por outros transportadores, moléculas aceptoras de elétrons. Só que depois, agora vamos focar aqui no fotossistema 2. Então, depois que o P680 ativado passou os seus elétrons para lá, ele volta para o nível basal de energia, mas lembrem que faltando o quê? Elétrons. Então, esses elétrons que foram doados, eles têm que ser repostos. E quem é que vai repor esse elétron aqui? Esse elétron, ele acaba vindo de onde? Da molécula de água. Então, a água vai passar por um processo chamado de fotólise. Essa quebra da molécula de água não é um evento fácil de ocorrer. Então, precisa de energia, que vai ser justamente o que? A energia da luz. Então, vai ocorrer aqui uma fotólise, vai ocorrer a quebra, vai gerar H+,
oxigênio vai ser liberado e os elétrons vão exatamente para o fotossistema 2 para repor aquela falta de elétrons. Então, a gente pode ver que a água cedeu elétron para o fotossistema 2, que cedeu seus elétrons por uma cadeia transportadora de elétrons. Da mesma forma que ocorreu isso com o fotossistema 2, também vai ocorrer com o fotossistema 1. Então, ele ativou, passou seus elétrons aqui para moléculas carreadoras, depois ele volta na condição, né, na energia basal, mas faltando elétrons. E quem é que vai repor os elétrons aqui para o P700? Exatamente aqueles elétrons que vinham lá na cadeia transportadora de elétrons. E os elétrons do P700 passaram exatamente para a molécula, o aceptor final, que é a molécula de NADP+, que vai receber esses elétrons e se transformar em NADPH. Então, aqui a gente tem o esquema Z, onde a luz incide nos dois fotossistemas, ativam os dois, eles passam os elétrons para transportadores, depois os dois voltam aqui para o nível basal, mas com carência de elétrons, e aí a água passa elétrons para o fotossistema 2, o fotossistema 2 passa elétrons para o fotossistema 1, que passa os elétrons para o NADP para se transformar em NADPH. Nesse processo, a gente vai observar o quê? Liberação de oxigênio. Nessa cadeia transportadora de elétrons, a gente vai observar a formação de ATP e NADPH. Então, são os três produtos dessa primeira etapa: NADPH, oxigênio e ATP. É importante também a gente observar que aqui vai ser formado um redutor fraco e um oxidante forte. Já no PS1, no fotossistema 1, a gente vai ter a formação de um oxidante fraco e um redutor forte. Então, agora, nós vamos ver o mesmo esquema Z, mas de forma detalhada. Inicialmente, vamos identificar os dois fotossistemas. Fotossistema 2 e fotossistema 1. Ambos vão receber energia luminosa, né? Vão submetidos à luz e vão ser ativados. Então, tanto o P680 quanto o P700, ao receber essa energia, vão entrar nesse estado ativado. P680 ativado e P700 ativado. Inicialmente, o P680, ou seja, o fotossistema 2. Então, o P680 ele vai ser ativado, os elétrons vão passar para aquele orbital mais externo, que podem ser facilmente repassados para moléculas próximas, que são moléculas aceptoras de elétrons. Então, no caso do P680, esses elétrons vão passar para a feofitina. A feofitina vai passar para uma plastoquinona A, que passa para a plastoquinona B, para a plastoquinona, e aqui a gente vai ter uma interação dessa plastoquinona com o complexo citocromo B6F. Então, é um complexo que envolve citocromos B, citocromo F e proteína ferro-enxofre. A partir daqui, passa para a plastocianina, que dá continuidade a esse fluxo. Aqui é importante a gente observar que é exatamente nesse complexo que vai ocorrer a síntese de ATP, que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas é importante a gente observar que aqui, nessa cadeia transportadora de elétrons, o ATP vai ser formado. Voltando aqui, a gente sabe que o P680 ativado, depois de passar esses elétrons, ele volta para o seu estado basal, mas com carência de elétrons. Então, esse elétron que vai ser reposto aqui, de onde que ele vem?
Ele vem exatamente da molécula de água, que vai passar por uma reação de hidrólise e vai produzir oxigênio molecular, liberar íons H+, e acredita-se que há um complexo produtor de oxigênio que envolve uma molécula YZ, que seria uma molécula intermediária que passa os elétrons da água para o fotossistema 2. Então, nós podemos observar que os elétrons da água passam para o fotossistema 2, os elétrons do fotossistema 2 passam por toda uma cadeia até chegar na plastocianina. Aqui, para a gente analisar o fotossistema 1, ele foi também ativado pela luz. Os seus elétrons também passaram para orbitais mais externos, que podem ser facilmente perdidos para moléculas aceptoras. Então, a primeira aqui é um tipo específico de clorofila. Depois, esses elétrons eles vão passar por uma cadeia envolvendo proteínas ferro e enxofre, a ferrodoxina, a enzima ferrodoxina NADPH redutase vai passar esses elétrons para o NADP+, formando o NADPH. Então, a enzima que vai catalisar essa reação é uma ferrodoxina redutase, vai formar no final o NADPH. O NADPH é força redutora e que vai ser utilizado na próxima etapa da fotossíntese. Dessa forma, nós vamos ter um fluxo de elétrons saindo da água, passando pelo fotossistema 2, fotossistema 1, até chegar no NADP+, para formar NADPH. Então, os três produtos principais serão NADPH, oxigênio e o ATP gerado aqui no complexo, na cadeia transportadora de elétrons. É importante também a gente observar que esse fluxo descrito agora é exatamente o fluxo acíclico, porque existe também o fluxo cíclico, onde esses elétrons passando por aqui, pelas proteínas ferro e enxofre, a nível de ferrodoxina, em vez desses elétrons irem para o NADP+, eles não vão seguir esse fluxo normal. Eles vão ser desviados e vão lá para a cadeia transportadora de elétrons. Lembrem que é nessa cadeia que ocorre a formação de ATP. Então, significa que os elétrons da ferrodoxina passam de volta para cá, envolve o fotossistema 1 de novo, passa pelos aceptores aqui, quando chega na ferrodoxina volta, e assim seguem o que a gente chama de fluxo cíclico de elétrons da etapa fotoquímica. É importante ressaltar que esse fluxo ele ocorre em algumas situações específicas. Para que serve o fluxo cíclico? Nós vimos que o fluxo cíclico ele forma ATP e por envolver somente o fotossistema 1, não ocorre a formação e liberação de oxigênio a partir da fotólise da água. E por ter um desvio lá a nível de ferrodoxina, também não há a formação de NADPH. Então, o fluxo cíclico, ele envolve a formação somente do ATP, não envolve a formação nem de NADPH e nem de oxigênio. A regulação dessas concentrações de ATP e NADPH são muito importantes para o metabolismo. Então, o fluxo cíclico ele vai acontecer quando não tiver uma demanda por NADPH e tiver uma demanda por ATP.
Então, essa regulação dessas concentrações, né, dessa relação entre concentração de ATP e NADPH, elas são muito importantes para atender às demandas em processos biosintéticos. Então, o NADPH está muito envolvido com processos biosintéticos, como, por exemplo, o ciclo de Calvin, a via das pentoses fosfato. Mas quando essa demanda ela já está adequada, não tem uma demanda de fazer o fluxo acíclico. Em que condições esse fluxo cíclico ele ocorre? Então, a gente vai ver que essa via cíclica ela está muito relacionada com condições de luz. Então, excesso de luz, excesso de fótons ou modificações do comprimento de onda da luz são situações que podem demandar essa via cíclica, que seria o quê? Uma via de escape também desses elétrons. Então, é uma via a mais para os elétrons percorrerem. Na aula de hoje, estudamos o esquema Z da fotossíntese e como funcionam os dois fotossistemas em conjunto. Além disso, estudamos os fluxos cíclicos e acíclicos e os produtos finais da primeira etapa fotoquímica: ATP, NADPH e oxigênio.